Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Tiago Tomé, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, e nós estamos prestes a iniciar a nossa escola dominical. Nossa oração é para que Deus use desse tempo de meditação nas Escrituras, de aula, para falar com você, com toda a sua casa. Deus o abençoe e boa reflexão. A história de José é uma das minhas favoritas na Bíblia. Já no final da sua vida, seus irmãos o procuram, pois temiam que ele, agora que o seu pai havia falecido, iria vingar tudo o que seus irmãos haviam feito com ele. Mas José antecipa o medo dos irmãos e o que ele diz é pura graça. Diz assim a narrativa bíblica, em Gênesis 50, 19 a 21. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração. Simplesmente impressionante. Como você reagiria se tivesse sido traído por seus irmãos e vendido como escravo? Como que você reagiria se tivesse sido preso por ter honrado o seu senhor, preservando a integridade da esposa dele? Como que você reagiria se tivesse que passar anos em uma prisão terrível, condenado por um crime que não existiu? Na prisão, José conhece um padeiro e um copeiro. Ambos trabalhavam para o rei e estavam presos por terem ofendido o faraó. Ambos tiveram sonhos na prisão e estavam muito perturbados porque não conseguiam compreender esses sonhos. José pede que contem seus sonhos a ele, porque o Deus que ele cria poderia interpretá-los. O sonho do padeiro tem um final trágico, será executado. Mas o do copeiro, o final é bom, ele terá de volta o favor do rei. E José suplica ao copeiro que se lembre dele quando estivesse com o faraó. Lembra-te de mim quando estiveres com o rei. Mas o copeiro se esquece da promessa que fez a José, ou simplesmente a ignora, e por causa disso, José fica mais alguns anos na prisão. E aqui nós chegamos no ponto alto dessa história de José. José foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Mas parece, o sentimento poderia ser de que Deus não teria sido fiel a ele. Diante de tudo o que aconteceu com José, seria esperado que ele se revoltasse contra Deus. O sentimento de abandono, esquecimento por parte de Deus era evidente. José se viu esquecido não só pelo copeiro, mas sobretudo por Deus. Você já se sentiu assim? Eu já. Os desertos revelam esses sentimentos. Até aqui, José não tinha nenhuma ideia sobre o seu futuro. Ele não sabia que um dia iria interpretar um sonho do faraó. Não sabia que um dia se tornaria administrador de toda a riqueza do Egito.
e que alimentaria e preservaria uma nação inteira e reencontraria seu pai e seus irmãos. Nada disso despontava no horizonte de José. Tudo o que ele tinha era o esquecimento do copeiro e uma cadeia onde passaria um bom tempo, ou quem sabe, o resto da sua vida, sofrendo uma brutal solidão e uma enorme injustiça. O que José deveria fazer? O que você ou eu faríamos? A questão que se coloca diante de José e de qualquer um de nós é se ele iria seguir confiando em Deus ou abandonaria a sua fé. Essa era a questão. Agora veja bem, se a história seguisse como José esperava, se Deus fizesse por ele aquilo que ele achava ser justo, sendo liberto da prisão pela lembrança do copeiro, a história terminaria bem para José, mas apenas para ele. Mas não para sua família, nem para o povo do Egito, muito menos para o futuro da humanidade. Provavelmente ele não assumiria a função de vice-rei do Egito, não veria seu pai e seus irmãos novamente, não salvaria o povo da fome e não preservaria o povo de Deus de onde no futuro longínquo viria Jesus Cristo. Esse seria o trágico fim de uma história encerrada prematuramente. Ao decidir permanecer na história, mesmo que ela exigisse dele mais sofrimento, angústia e solidão, ele estava aceitando seguir confiando em Deus, mesmo sem saber para onde tudo aquilo levaria. O que nossa cultura nos ensina é que diante de algum problema ou sofrimento, precisamos superá-lo. Superação é a palavra da ordem. É a maneira como hoje nos ensinam a lidar com o sofrimento. Dar a volta por cima. No entanto, José, ao invés de superar ou de dar a volta por cima, ele entra e aceita participar do seu sofrimento até o fim. Jesus disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os que choram, não os que superam o choro. O Salmo 13 é um salmo de Davi, mas poderia ser o salmo ou a oração de José. E eu gostaria de ler esse salmo como sendo uma oração de José, ou sua, ou minha. E ouça a leitura dessa oração como se fosse José orando lá de dentro da cela, quando ele soube que o copeiro simplesmente o ignorou diante do faraó. Salmo 13, ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É uma oração que se encaixa perfeitamente no drama de José. Também se encaixa no meu. E acredito que no céu. Primeiro, eu gostaria de olhar com você para os 4 até quando dessa oração.
E eu gostaria de te convidar a usar um pouco a sua imaginação. Mais uma vez, lembrando que José está na prisão, sem nenhuma perspectiva em relação ao seu futuro. E podemos ouvir José gritando de dentro da sua cela: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, a tristeza no coração cada dia? Até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Essa é a oração, esse é o clamor de José. Os dois primeiros, até quando, dizem respeito a Deus, ao esquecimento de Deus, à indiferença de Deus em relação ao seu sofrimento. E isso era muito real para José. O esquecimento e o abandono de Deus era a realidade mais dura que José enfrentava. Deus se esqueceu dele. E não é isso que nós sentimos com muita frequência? Então ele grita perguntando: até quando? O terceiro até quando diz respeito a ele mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Ele lutava com esse dilema crucial. Vale a pena seguir adiante confiando em Deus? Diante de tudo que eu tenho passado, traição, injustiça, mentira, prisão e ainda por cima o silêncio e o esquecimento de Deus, não seria melhor abandonar a fé? Havia uma luta interna, uma relutância entre um caminho e outro, entre continuar confiando ou abandonar a fé, e isso o consumia de tristeza. O quarto até quando diz respeito ao inimigo externo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Porque diante da impotência de Deus, que nunca responde às suas orações e nunca parece prestar atenção ao seu sofrimento e à injustiça que ele sofre, cresce do outro lado o poder do inimigo, ou o poder das forças que oprimem e esvaziam o poder de Deus. E essas forças zombam de José, e muitas vezes você, sentimos como se elas estivessem zombando de nós. Duas considerações importantes sobre este clamor de José, ou de Davi, ou meu, ou seu. A primeira consideração é sobre o tempo. Embora Deus seja eterno, precisamos de um Deus que atue no limite da nossa existência. Até quando envolve o tempo de Deus e o nosso tempo, e isso sempre foi um problema sério. Os salmos são repletos desse conflito que envolve nossa percepção do tempo e o tempo de Deus. Por exemplo, o Salmo 90 diz: tudo passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 102 também diz: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Deus não tem limite de tempo, mas o salmista tem. E ele se queixa da possibilidade de Deus abreviar os seus já curtos dias. O outro Salmo 103 diz assim: quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nele o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é a realidade humana e a realidade divina. O clamor até quando traz esta tensão do tempo para dentro da realidade que cada um de nós vive, sofre e busca ser fiel ao caminho de Deus e busca uma resposta dele. A outra consideração diz respeito à justiça. O que Davi, ou o que José,
esperam de Deus, e espera numa oração como essa, é que Deus faça justiça. Até quando? O que José esperava era que Deus fizesse justiça com ele. Somente quando ansiamos por justiça é que clamamos apaixonadamente por ela. Até quando? Até quando? Jesus diz nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, aqueles que gritam e que clamam por ela diante de Deus. A parábola da viúva e do juiz iníquo, narrada em Lucas 18, trata disso. É uma parábola sobre a necessidade de orar e orar e orar sempre e nunca esmorecer. E nessa parábola, Jesus descreve uma viúva que importunava um juiz corrupto, injusto, que insistia em não julgar a causa dessa viúva e se mostrava indiferente para com o seu clamor por justiça. O que Jesus nos mostra nessa parábola é que, se esse juiz acabou julgando a causa dessa viúva por causa da sua insistência, Jesus diz: Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Eu grifo aqui, que a Ele clamam dia e noite, até quando, embora pareça demorado em defendê-los. Deus fará justiça, mas fará justiça àqueles que clamam dia e noite. Porém, o sentimento de esquecimento e de abandono de Deus podem nos levar, em algum momento, a desistir de clamar. E aí chegamos no clímax do Salmo 13, que são os versos 3 e 4. Nesse momento, nós precisamos orar para que Deus ilumine o nosso entendimento, para que Ele abra os nossos olhos, para que não venhamos a dormir o sono da morte. O que vem a ser esse sono da morte? Todos que anseiam por justiça e clamam por ela dia e noite, e ela não vem, e começam a sentir que Deus se esqueceu de nós e já não olha mais para a nossa aflição. Quando chegamos nesse limite, nós corremos o risco de jogar a toalha, desistir. Cansamos de esperar. Como diz o salmista, as lágrimas secaram. E no momento em que desistimos, entramos no sono da morte que o Salmo descreve. Esse é o grave risco que Davi, que José, eu e você corremos. Entrar nesse sono da morte. Essa luta que José enfrentou na prisão quando soube que o copeiro havia se esquecido dele. Então, o salmista ora dizendo: atenta para mim. José poderia fazer essa oração, eu ou você. Atenta para mim, responde-me, ilumina meus olhos. Não me deixe dormir o sono da morte, para que meus inimigos digam: prevaleci contra ele, e eu venha a vacilar, a escorregar, a mudar de rumo. Esse é o grande risco que vivemos. Não é isso que acontece conosco com frequência? Oramos por justiça, mas nada acontece. E o pior, o mal parece avançar a galope. E então dizemos coisas que eu ouço todos os dias. Esse país não tem mais jeito. Ou será sempre assim? Esse casamento não tem conserto. Ah, esse filho, ou meu pai, ou a minha mãe, isso nunca vai mudar, eles serão sempre assim. E quando nós assumimos essa condição de que
a justiça foi vencida, entramos num perigoso sono, que é o sono da morte. As forças da mentira prevalecem e nós vacilamos. Porém, Davi, como José, seguem confiando em Deus, mesmo que as perspectivas continuem sombrias. Ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Lindo isso. Essa foi a escolha de José, a escolha de Davi, que mesmo diante da demora de Deus, eles carregam a certeza de que o justo juiz fará justiça aos seus eleitos. E eles cantam a bondade de Deus e fazem coro com o profeta Abacuque, que termina a sua profecia dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, veja o mesmo todavia do Salmo 13, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa tem sido a minha decisão. Enquanto aguardo aquilo que a graça de Deus irá fazer na história da minha família, na saúde do meu filho, e às vezes parece demorado, e temos clamado dia e noite por tudo isso, às vezes o inimigo sussurra aquela tentação de pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas é preciso voltar e lembrar que o justo juiz fará justiça aos seus eleitos. E por causa disso eu sigo clamando, certo de que no tocante a mim, no tocante à minha família, no tocante a nós, confiaremos na sua graça e na bondade do nosso Senhor. E dessa forma, e somente dessa forma, não dormiremos o sono da morte. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai nosso, o Senhor é santo, justo, fiel, misericordioso, bom, cheio de compaixão. Não há entre os deuses e entre os poderes ninguém semelhante a ti, Senhor. E nada se pode comparar àquilo que tu fazes, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Venha o teu reino. Manifesta, ó Deus, entre nós a justiça do teu reino, nessa nação, nessa cidade, nas nossas famílias, na nossa igreja, no meio do teu povo. Revela, ó Deus, a tua justiça. Revela o teu reino. Revela-nos, ó Deus, o teu poder e a tua glória, para que muitos vejam, temam o teu nome e creiam em Jesus Cristo, teu Filho. Que a tua vontade se faça aqui entre nós, no meio do teu povo, como ela é feita no céu. Continue, ó Deus, nos sustentando e nos nutrindo com tudo aquilo que necessitamos para cada dia. A coragem, a fé, a confiança, a esperança, a alegria que precisamos para cada dia. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes, diante da demora, somos tentados a vacilar, mas o teu Espírito tem nos sustentado e oramos para que continue nos sustentando de forma que o maligno não coloque dúvidas, nem semeie desconfiança em nós e na nossa fé. Livra-nos do maligno, porque teu e somente teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém.